E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendendo Novamente, dessa vez dicas de português para a prova do TJ. Mas é claro, eu não sou professor de português e não é isso que eu vou falar. O que eu vou falar é o que estudar e como estudar para essa prova. Porque eu estava olhando aqui os últimos 10 anos de prova, desde 2007 até 2017, e aí eu fui vendo a mutação da prova, o que é que caía e o que é que deixou de cair. Por exemplo, em 2007 o que mais caiu foi flexão verbal e concordância verbo-nominal. Interpretação de texto foi só o terceiro maior tema. Então, se você estivesse lá em 2007, você deveria começar por esses 3 tópicos para abranger o maior número possível de questões, porque você não quer virar o professor Pasquale, você quer passar numa prova, certo? Então você tem que saber o que a prova precisa. Aí o tempo foi passando, a partir de 2011, interpretação de texto tomou a dianteira das provas e até hoje é o assunto que mais pesa, é o assunto que mais decide. Nós tínhamos antigamente 30 questões de português e hoje a gente tem um pouco menos do que isso, são 24, se eu não me engano. Dentro dessas, 10 são interpretação de texto. É muita coisa. Então, se você está começando a estudar, comece por isso, porque aí em pouco tempo você vai conseguir sentir uma diferença de pontuação muito grande. Você pode estudar verbo, você pode estudar substantivo, você pode estudar sinônimo e antônimo, você pode. Pontuação, crase, você deve. Mas o que acontece? Caem uma, às vezes 2 questões de crase, 2 de 24, contra 10 de interpretação de texto. Aí cai uma de pontuação. Se você já estiver se lapidando, se você não estiver mais estudando grosso, então vamos supor, eu já consigo zerar as 10 pontos de interpretação de texto, mas eu ainda estou perdendo 1 ou 2 pontinhos, então eu vou para a crase, porque vai cair pelo menos 1 ou 2 questões de crase, mas não vai cair 3. Nunca aconteceu. Em uma década de prova, nunca aconteceu. Pontuação. Eu posso estudar ponto e vírgula? Posso. Travessão? Posso. Eu até tenho que estudar. Só que se eu puder me ater aos pontos de vírgula, porque vírgula em 10 anos, 7 foram vírgulas. Uma travessão, 2 pontos, 1 ponto final. Você vai regrando o seu estudo por aí. Dentro de pontuação, o que eu vou estudar primeiro? O que eu vou decorar, engolir, aprender? Vírgula. Porque com vírgula eu cubro uns 80% da prova. Dentro do pontinho minúsculo de pontuação. 10 pontos pelo menos de interpretação, 1 pontinho ou 2 de crase, e eu acho que vem 2 pontos de crase para essa próxima prova, porque foi assim na prova da capital. Tivemos 2 questões, eles gostam muito disso, de conotação e denotação. Eles gostam disso, isso normalmente cai, isso vem caindo nos últimos anos, pelo menos 2 questõezinhas você vai conseguir salvar se você estudar isso daí. Estude denotação, estude conotação. Além disso, sinônimos e antônimos. Eles colocam muito. Acho que nessa década o assunto mais regular foi isso. Então coloque nos seus estudos sinônimos e antônimos. Isso ajuda inclusive na interpretação de texto. É muito fácil jogar, né? Você tentar jogar uma interpretação errônea com base num sinônimo que é um falso amigo, assim, vai te jogar para uma impressão que é totalmente o inverso dela. Procure lapidar isso, que com isso você consegue extrair uma boa nota de português, que é 30% da prova, sem muito esforço. E aí quando você já estiver zerando tudo isso, aí você começa a lapidar pontual. Tá bom? Estude com inteligência. Curta o vídeo, se inscreva no canal porque isso é muito importante, isso ajuda. Ative as notificações para ver os próximos vídeos, porque ainda tem direito penal, direito constitucional, CPP, CPC, Código Civil, informática e as outras dicas, tá bom? Boa prova para você e bons estudos.